Amadas irmãs, a porção que me toca compartilhar hoje diz respeito ao caráter da mulher que edifica. Eu gostaria de começar orando ao Senhor, juntamente com cada uma de vocês, para que o Senhor possa falar aquilo que está no coração dele. Eu não tenho competência para isso, e eu creio que as irmãs também saibam que a competência de escutar a palavra do Senhor vem por meio do Espírito. Então, aproveite esse momento para pedir ao Senhor que fale aquilo que você precisa ouvir, aquilo que está no coração dele. Não perca o seu tempo sentada, não perca aqui 40 minutos, 50 minutos ouvindo uma pessoa falar sem que você receba algo da parte do Senhor, que te conduza, que te direcione como mulher, como filha de Deus, como ser humano, a uma vida de restauração. Senhor, obrigada por essa oportunidade, Senhor. Nós nos colocamos aos teus pés e nós queremos de fato estar humilhadas, com um espírito de auto-humilhação diante de ti, para que tu possas nos exaltar com a tua própria pessoa, que é o de mais excelente, que é um sublime privilégio, que é o tesouro mais precioso com o qual nós poderíamos ser exaltadas. Senhor, guia-nos durante essa conversa, para que o Senhor possa falar ao coração de cada irmã, segundo a tua necessidade e o teu desejo, a fim de que nós possamos ser constituídas mulheres, segundo o teu coração, mulheres que edificam, mulheres sábias e virtuosas, que têm força e firmeza diante do Senhor e diante do mundo. Amadas, por volta ali do século XII, que ele foi compreendido como a baixa Idade Média, nesse período se desenvolveu um tipo de comportamento amoroso que ficou conhecido como amor cortês. O amor cortês, ele é um tipo de amor que idealizava a pessoa amada. É um tipo de amor que elevava a pessoa amada a um plano etéreo, quase que divino, e abarcava os ideais do cavalheirismo. O cavalheirismo, ele foi um movimento financiado por duas mulheres, pasmem, duas mulheres ricas da Baixa Idade Média, Leonor de Aquitânia e Marie de Champagne. Elas eram uma espécie de influências da época. Elas seriam o que hoje nós vemos aí, as Instagrammers, né? Aquele pessoal do YouTube que vai ditando normas, regras, modas. Assim eram essas mulheres. E elas defendiam regras de conduta para um autêntico cavalheiro. Então, o autêntico cavalheiro, ele iria venerar a mulher amada, ele faria juras de lealdade a essa mulher, declarações públicas de amor, exibições de coragem e até mesmo apologia ao ciúme, porque para elas somente um autêntico ciumento poderia amar. Então, esses ideais do cavalheirismo, somados às angústias do século XIX, deram forma ao que hoje nós conhecemos como amor romântico. Sucintamente falando, o amor romântico ele se resume numa série de comportamentos que uma pessoa ela é pressionada a adotar se ela de fato deseja comprovar o seu sentimento por outra. Então, o amor romântico encontrou na alienação do ser humano que mais prefere se iludir com a mentira do que se encontrar com a verdade, o padrão de conduta que passaria a validar e nortear o relacionamento entre duas pessoas e que vigora até hoje. Daí, posteriormente, o amor romântico seria lapidado ao gosto Disney e imortalizado por Hollywood. E embora o amor cortês e o amor romântico não sejam tipos de amor encontrados nas escrituras, como é o caso do agapau, o estorge, o filéu, hoje as pessoas aspiram por esse amor idealizado por duas pessoas com muito tempo livre e vivem nessa expectativa de serem satisfeitas por um engodo.
Bom, o fato é que essa ilusão foi impressa na mente das pessoas através da cultura. Essa é uma herança sociocultural. Mas existe outro engodo que também vai servir como exemplo. Com o advento da Revolução Industrial, a dinâmica de trabalho nas fábricas da época, ela viria a mudar totalmente o ritmo de vida da população. Inclusive, a forma como essa população iria se alimentar, que é a forma como nós nos alimentamos até hoje. Mais uma vez, veja, uma série de comportamentos seriam absorvidos pela cultura e o homem aprenderia a pensar, aprenderia a sentir, aprenderia a se comportar de acordo com um molde pré-estabelecido, mas que nós acreditamos ao longo de muitos anos, e há quem acredite até hoje, que é intrínseco à vida e à necessidade humana. Antes da Revolução Industrial, o jantar era a única refeição feita pela grande maioria da população da época. E ele também acontecia num horário totalmente diferente daquilo que nós conhecemos. Mas a Revolução Industrial iria modelar também a forma e o horário das refeições. No início, a refeição mais reforçada, realizada pelos operários e pelos patrões, ocorria antes de começar a jornada de trabalho. Porque a jornada de trabalho naquela época ia até 18 horas por dia. E então, percebeu-se que seria importante fazer uma refeição no meio do dia para sustentar esses trabalhadores. Então, o horário do meio-dia, também relacionado ali com o funcionamento das máquinas que estavam em operação nesse horário, iria facilitar a pausa para uma refeição mais elaborada. E pronto. A partir daí estava instituído o almoço como hoje nós o conhecemos. E o ritual de almoçar, ele ficaria enraizado na cultura, na rotina do homem como uma necessidade vital. Hoje a gente ouve muito, né? O almoço é imprescindível, uma refeição que não pode faltar. Obviamente, é muito importante, mas não é algo que o seu organismo já veio com um códigozinho. É o resultado de um jogo de interesses, de uma época, de uma cultura, daqueles que detêm o poder. E qual é a relação que esses fatos possuem com o compartilhar de hoje, né? Esses são apenas 2 exemplos que eu comentei aqui superficialmente, entre os milhares que depõem que a forma como nós aprendemos a ver e pensar a vida é resultado da manipulação de interesses que eles são relativos a uma época, a uma classe de pessoas, a uma nação, a um sistema que nós sabemos que jaz no maligno. E toda essa manipulação adultera não apenas a forma como nós enxergamos, como nós pensamos a vida, mas também altera a forma como nós enxergamos a Deus, como nós nos relacionamos com Ele, com a sua palavra. Nós temos consciência de que, histórico-socialmente, a mulher foi precipitada a um lugar de desprezo e desvalorização do seu papel. Mas veja, foi numa esfera espiritual que o prejuízo assumiu um quadro ainda mais assustador. A mulher cristã, de um modo geral, tem concebido que a forma como ela se posiciona diante de Deus, do reunir, da família e dos demais contextos onde que ela vive, é a mais adequada. E nós ainda nos percebemos até por mais qualificadas, né, diante das demais, por essa suposta percepção. Mas o fato, minhas amadas, é que, especialmente no meio cristão, existe uma distorção de visão quanto ao papel e ao lugar da mulher. E tudo isso decorre da alienação da palavra de Deus. Eu não estou imputando a responsabilidade dessa alienação aos homens ou a quem quer que seja, mas, de fato, é responsabilidade da mulher, porque é resultado de uma busca pobre, especialmente por nós, porque parece haver uma conformação feminina em enxergar, em entender a Deus, assim como a si mesma,
pelos olhos e pelo entendimento de terceiros. Sabe, seria uma espécie de estado Jó, conhecer a Deus só de ouvir. No Salmo 53, versículo 2, diz que Deus, ele está lá no céu. Do céu, Deus observa os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E ainda que esse compartilhar ele seja genérico, porque nós não vamos ficar retidas em pormenores que são importantes, mas que requerem um tempo de dedicação maior, eu entendo que este seja um passo de familiarização do assunto a fim de que passos seguintes possam constituir melhor a mensagem geral de hoje, que é desconstruir o que nós aprendemos sobre ser mulher e deixar que Deus construa o que para Ele significa esse papel. E é necessário que assim seja, porque tudo que é novo, no sentido de parecer ou soar diferente, é impactante. E por isso, por vezes, tende a se tornar aversivo num primeiro momento. É por isso que a luz é um espectro, né? A fim de que os olhos sejam gradualmente habituados a penetrar na plenitude das suas ondas. Então eu peço, amadas, que não recuem. À medida em que vocês forem ouvindo, não recuem dessa luz, mas busquem a Deus a elucidação do que for dito, a fim de que, examinando todas as evidências, cada uma de nós possamos reter o que é bom. Esse é um tema particularmente difícil de ser abordado, primeiro porque o assunto expõe, e ninguém gosta de ser exposto. O ser humano não gosta de exposição. Segundo, porque compartilhar para um público cristão que desfruta de abundância de palavra é quase o mesmo que oferecer comida para quem está fastiado de tanto comer. E é perceptível o fato de que nós estamos condicionados a mensagens robustas em erudição, o que suscita uma busca constante por mais conhecimento. Mas hoje, a porção a ser compartilhada tem a função de despertar as nossas mentes para que elas sejam colocadas no espírito. Não é uma mensagem para alimentar cabeções. E terceiro, minhas irmãs, porque esse é um assunto explorado dentro de uma limitação imposta pela cultura cristã que nós herdamos e dos medos que a acompanham. O assunto mulher e o seu papel dentro do supremo propósito de Deus ainda é compreendido apenas em partes e permeado por muitas confusões. Então, falar sobre o papel da mulher, originalmente idealizado por Deus, tem se tornado um tabu, como é comum tornarem-se todos os assuntos pouco compreendidos. O problema é que todo assunto que se evita, em especial por desconhecimento, é relegado às sombras, e assuntos às sombras são administrados por Satanás. Eu gostaria de ressaltar também que a ênfase nessa temática não tem, irmãs, relação com ideologia feminista, até porque, para mim, o próprio termo feminismo já carrega em si uma nuance de enfermidade. Esse mesmo sufixo ismo, utilizado para formar substantivos abstratos como nacionalismo, humanismo, egocentrismo, esse sufixo é usado para formar palavras com conotação de doença. Essa é a razão pela qual trocaram o termo homossexualismo por homossexualidade. E eu penso que a utilização do sufixo ismo nos vocábulos feminismo, machismo, foi um sufixo muito bem empregado, se concebido como um movimento adoecedor. Eu não sou feminista, eu sou filha de Deus. Eu jamais trocaria o lugar honroso e ascensional da filiação por um rol de estigmas que delimitariam minha capacidade de ser, de refletir e de agir diante da vida. E principalmente de agir diante de Deus. Amadas, eu não defendo bandeiras. Meu único estandarte é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Entretanto, nós estamos atrasadas em começar a pensar sobre o caráter da mulher segundo Deus. É a consciência plena desse caráter que vai projetar a mulher ao seu devido posicionamento dentro do propósito de Deus. Mas existe muita confusão, tanto na sociedade quanto no cristianismo, sobre esse lugar e sobre esse caráter que a mulher deve cultivar dentro da economia divina.
Na sociedade, a mulher é pressionada de tal forma a impor a si mesma o seu potencial, mesmo em detrimento dos direitos dos demais, que aquelas que não satisfazem o estereótipo desse movimento são marginalizadas e acusadas de favorecer o ultraje feminino. Eu não sei quantas irmãs, mas eu já ouvi frases do tipo: é por causa de mulheres como você que a mulher não insurge socialmente. Isso porque, de alguma forma, eu não queria violentar, oprimir o direito de outros, em especial dos homens, para que o meu fosse ouvido ou fosse gozado. Mas no meio cristão é praticamente o oposto. A mulher é pressionada de tal forma a suprimir a si ao seu papel que aquelas que não satisfazem o estereótipo desse movimento são marginalizadas e elas são, sim, acusadas de não submissão. Todo esse constrangimento tem gerado mulheres que ficam aquém do seu papel ou que vão além dele. Dois extremos, nenhum equilíbrio. E se Deus é de fato um Deus que expressa equilíbrio em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz, tal como nós temos aprendido, então há algo errado nessa produção de formas que nós temos financiado. Em nenhum lugar das Escrituras nós lemos que a mulher deve ser, deve pensar, deve falar ou deve vestir assim ou assado. Deus não deu estereótipos, Ele nos deu vida. Ele nos deu modelo de princípios pelos quais nós podemos e nós devemos viver. Vamos ler 2 Pedro, o capítulo 3, a partir do versículo 10, parte B, até o 11, eu estou usando a King James atualizada. Diz assim: a terra e toda obra que nela existe serão expostas ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pedro objetiva com uma pergunta despertar uma mente sincera em busca de resposta. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de mulheres é necessário que sejamos a fim de enfrentarmos a crise destes dias que antecedem a segunda vinda de Jesus? Seria impossível, somente nesse compartilhar, falar sobre tudo que compreende o caráter da mulher que edifica. Mas nós vamos primeiro entender o tipo de caráter que nós temos expressado, onde nós estamos presas, adoecidas, e se houver tempo ou outra oportunidade, nós vamos compartilhar sobre as características do caráter da mulher que edifica. Então, nós vamos primeiro expor e destruir os falsos fundamentos, como diz Jeremias 31, 28, e depois nós vamos construir de acordo com a palavra. Veja, caráter tem relação com disposição, com atitude interior, e caráter se constrói ao longo de uma vida. Os dias atuais têm especialmente revelado dois tipos de caráter, dois tipos de disposição interior nas mulheres: insegurança e indignação. E obviamente que também existem homens inseguros e indignados, mas hoje o assunto é mulher. Como nós conversamos antes, a passividade na relação com Deus, a alienação da sua palavra, somado ao abuso do papel masculino e a opressão que a mulher sofre de outras mulheres. Veja, não é opressão só masculina, não. A mulher sofre opressão de outras mulheres. E são mulheres do seu próprio convívio. Esse tipo de conduta precipita a mulher a um desses dois polos, insegurança ou indignação. Esse é o significado do que nós temos escutado muito sobre violência estrutural. A violência estrutural é uma dinâmica de invalidação, de desencorajamento, de desvalorização, de negligência, de opressão da identidade e do papel da mulher. E essa violência começa na base. Muitas vezes, 99% das vezes, infelizmente, começa dentro do lar e torna a violência tão naturalizada, tão comum, que até mesmo a própria mulher não se dá conta que ela sofre e que ela imputa violência às outras. É triste, mas é um quadro real. E diante dessa violência, o medo é o sentimento que vai ser predominantemente ativo na mulher e vai mobilizar a mulher.
seja manifestado através da ira, que é a condição das indignadas, ou mortificando a identidade, que é a condição das inseguras. As inseguras viverão à margem do seu papel, e as indignadas o excederão. As indignadas possuem feridas abertas extremamente doloridas. A Bíblia tem um termo para essa indignação, é túmulos, e esse túmulos mata. O túmulos é a palavra, o termo, o vocábulo que foi utilizado para qualificar o que Herodes sentiu quando ele descobriu que havia sido enganado pelos reis magos. Então ele decretou a morte de todos os meninos abaixo de 2 anos. O túmulos mata pouco a pouco o ser humano que o sente e ele motiva esse ser humano a matar outros. Como? Matando a autoestima, matando a alegria, matando a vontade de reunir, entre outras coisas. As indignadas, elas mobilizam especialmente as minorias. As indignadas ultrapassam os limites de seu papel. Elas se tornam opressoras de outras mulheres, elas ferem os direitos masculinos, buscando subjugar esse sexo oposto, tomando para si atribuições ou atributos do homem. E essa é uma tentativa de saciar o seu próprio túmulos, de retribuir a violência que elas experimentaram ou que têm experienciado ao longo da vida. Seria a lei de Talião, você conhece? A rigorosa reciprocidade de acordo com a intensidade do dano cometido por outro. Ou seja, é o famoso olho por olho, dente por dente. Então, olhando desde esse lugar, fica fácil compreender o porquê que ideologias como o feminismo, por exemplo, têm ganhado força até no meio cristão, entre as que foram resgatadas através da misericórdia e do perdão. Ou seja, para a indignada, misericórdia e perdão, amém. Deus tem misericórdia de mim, Deus me perdoa. Mas para quem ofendeu a ela, a força da lei. E como o caráter é aprendido ao longo da vida, todo aprendizado e treino de caráter começa no lar. Como não poderia deixar de ser. São os pais que podem e devem treinar o caráter dos filhos, tendo em mente que o maior exemplo para uma criança é a observação, porque não se enganem, crianças veem, crianças fazem. Criança não faz o que a gente fala, criança faz o que ela vê o pai e a mãe fazendo, ou as figuras parentais. Então pensem como será o caráter de uma menina que tem modelo dentro de casa, uma mulher indignada, com sede de justiça, ou seja, em outras palavras, seria sede de vingança, buscando por alto preço sentir-se menos ultrajada ao subjugar outros. Existem muitos lares, eu diria a grande maioria, que estão produzindo mulheres indignadas em lotes. Mães cristãs estão criando filhas fundamentadas em concepções equivocadas, que financiam o medo dessas filhas, favorecendo que elas projetem nas semelhantes delas toda a sua indignação. E pior, essas mães estão desterrando para longe do conhecimento de Deus como um pai essas que são filhas dele. E talvez você pense que então, uau, se indignada é ruim assim, talvez vamos de insegura seja menos ruim. Olha, se você não sabe, minha irmã, minha amada irmã, uma mulher insegura é capaz das maiores barbaridades. A insegura vai utilizar estratégias diferentes da indignada, mas que são igualmente letais e minam a vitalidade de qualquer pessoa por quem quer que ela se sinta ameaçada. Entretanto, olha só, ao passo que a indignada desfere golpes em todos, a insegura é má principalmente com outra mulher. Ou nós nos enganamos que a malícia nos comentários sobre a indumentária, sobre o comportamento, sobre a situação de determinada irmã, entre as ações menos ofensivas aí praticadas em nome da insegurança, essas ações não têm desanimado, machucado as mulheres, mesmo dentro do reunir. A insegura tem uma língua maligna. Ela comete todos os pecados provenientes da língua e ela se coloca num lugar de vulnerabilidade cada vez maior. A insegura cria meninas igualmente inseguras.
meninas ciumentas, invejosas, maliciosas, dissimuladas. São meninas que se sentem ofendidas pela simples existência da outra. O que deve ficar claro é que, independente da medida em que a insegurança ou a indignação estejam nos mobilizando, essa é a medida suficiente para limitar o poder de atuação de uma mulher que edifica dentro do supremo propósito de Deus. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de mulheres é necessário que sejais? Que espécie de caráter nós necessitamos para cooperar com o supremo propósito de Deus? O Salmo 51, ele é um salmo que oferece um caminho de restauração, um caminho de encontro com o caráter de uma mulher que edifica. Hoje nós não vamos poder desfrutar todos os aspectos, mas um deles eu gostaria de deixar como encorajamento. Salmo 51, versículo 6, diz o seguinte na versão King James atualizada: Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Um dos termos do grego que pode substituir esse vocábulo verdade aqui nesse versículo, nessa passagem, é estabilidade, equilíbrio. E no que diz a respeito às mulheres dos dias atuais, esse versículo torna-se ainda mais significativo. Até agora, nós estivemos conversando sobre as características do caráter feminino que tem sido revelado nos dias de hoje e que é justo que desqualifica a mulher que Deus chama para cooperar no seu propósito, que é o desequilíbrio emocional. A falta de equilíbrio é o maior agravante no caráter de uma mulher. É por essa razão que eu comecei compartilhando com vocês que o maior prejuízo do estratagema de Satanás em precipitar a mulher a um lugar de desprezo, a um lugar de desvalorização do seu papel, foi na esfera espiritual, porque uma mulher desequilibrada é a ruína de si e dos outros, porque ela vai destruir ao invés de edificar. E veja, se ela destrói as pessoas que estão ao seu redor, ela vai levar, enviar, remeter para a sociedade, para o reunir, pessoas desequilibradas também. O nosso versículo mais conhecido sobre a mulher, que está lá em Provérbios 14:1, diz o seguinte, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Está ali na tradução da King James. Ou seja, se a sociedade é composta de famílias e se os membros da família estão adoecidos, que tipo de sociedade nós teremos? Uma sociedade doente. Então, a depender do caráter da mulher dentro do lar, o resultado pode ser edificação ou destruição, não só da sua casa, mas de toda uma sociedade. Agora me diga se esse assunto é ou não é sério. Uma mulher pode possuir recursos financeiros, ela pode ter um cargo invejável, ela pode ter títulos, cognição assombrosa, pode ter um rosto perfeito, um corpo escultural, entre outras vantagens que esse Aion julga importante. Mas se ela não for equilibrada, ela não tem nada. Lá em Provérbios 31:29, diz que muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Que tipo de mulher sobrepuja todas as demais? A virtuosa. E na tradução mais literal, virtuosa é substituído por mulher de força, mulher de firmeza. Então veja, a mulher virtuosa possui força e firmeza, porque essas duas caminhando juntas é a exata proporção do equilíbrio. A mulher virtuosa, a mulher de força e firmeza, é uma mulher equilibrada. A Bíblia confirma esse princípio, ou seja, mulher virtuosa, mulher equilibrada, em várias passagens. Tito 2, do versículo 3 ao 5, a versão King James atualizada, vou ler aqui para as irmãs. Diz o seguinte:
Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas. Muito interessante essa passagem, porque além de citar que o equilíbrio é característica do caráter da mulher que está sendo edificada, Paulo ressalta que somente uma mulher de equilíbrio pode edificar outras. E quando foi que ele disse isso? Quando ele adverte sobre a mulher ser moderada no vinho. Todas as vezes que se lê na Bíblia sobre excesso de vinho ou embriaguez, entenda-se como desequilíbrio, excesso. Então, é a mulher que evita excessos, é a mulher equilibrada que está apta para edificar. E esse é um princípio primordial na relação entre mães e filhas. Uma mãe equilibrada forja um caráter equilibrado na filha. Mas o contrário também é altamente verdadeiro. Pedro, 1 de Pedro, no capítulo 3, o versículo 3 ao 6, diz o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que é de grande valor para Deus no caráter de uma mulher? Equilíbrio. Veja, o termo manso usado aqui por Pedro, do original grego, é um termo que resulta de uma soma de outros vocábulos que vão desde força até firmeza, enfatizando aqui então o sentido de domado, entende? Isso significa que a mulher pode até ter a força para fazer algo, mas a sua firmeza está em obedecer a Deus. Por isso mesmo tendo força para fazer, ela se firma, ela se resigna à vontade de Deus. Então a mulher de espírito manso, ela equilibra o seu potencial de ação com sua firmeza de propósito. Equilíbrio. Então veja que a Bíblia, ela não faz apologia a uma mulher neutra. Ao ler as Escrituras, fica claro que mulher precisa ser inteligente, mulher precisa ser resoluta, ativa, intrépida, para que ela possa cumprir o papel que o Senhor comissionou a ela. Logo, ser mansa não é ser apática, não é ser nula, não é se abster, inclusive, do governo que é compartilhado. Então, o vocábulo tranquilo também significa pacífico. Somente a mulher pacífica, ou seja, a mulher que está em paz, que encontrou equilíbrio, somente essa mulher tem potencial para edificar. No Sermão do Monte, Jesus dá ali o devido destaque à questão da mansidão e da pacificidade também. Em Mateus 5,5 ele diz o quê? Que as mansas, vamos colocar aqui para as mulheres, né? As mansas é que herdarão a terra. E em Mateus 5,9 ele diz que as pacificadoras serão chamadas filhas de Deus. Mulher, você quer herdar a boa terra que é Cristo? Seja mansa, domine-se, equilibre a força, o potencial de ação com a firmeza de propósito diante do Senhor. Você deseja ser chamada filha de Deus? Pacifique, estabeleça a paz primeiro em seu interior, não dê lugar ao diabo, promova a paz, o equilíbrio interior, e então essa paz ela possa ser um termômetro em todos os lugares e em todos os relacionamentos que você tiver. Se eu, Ellen, não tenho paz, se eu estou em estado de desequilíbrio interno, certamente eu vou desequilibrar o meu marido, eu vou desequilibrar a minha filha, eu vou desequilibrar as minhas relações, eu vou desequilibrar inclusive o reunir. Então, ao invés de mansa e pacificadora, eu serei contenciosa. E nós já sabemos o que é contenciosa, né? A contenciosa é a rixosa, é a briguenta, é a maldizente, é a barraqueira, é quem é a desequilibrada. Lá em Provérbios 21:9, deixa eu ler aqui, versão King James atualizada.
É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. A palavra briguenta usada nesse versículo é contenciosa, ou seja, que não consegue se domar. É a dona desequilibrada. O desequilíbrio ele é um pecado que progride. Significa que ele vai aumentando de intensidade. Por isso que no versículo 19 desse mesmo capítulo, diz que a pessoa que convive com a desequilibrada e que já tinha decidido morar no fundo do quintal, agora acha melhor morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta, ou seja, desequilibrada. Emocionalmente falando, a mulher tem mais força e firmeza do que o homem. E essa é uma verdade científica, é uma verdade histórica, cultural e bíblica. Por quê? Veja, porque homem e mulher se complementam. Não tem como o homem ser dotado de plena capacidade, e assim como não tem a mulher ser dotada de plena capacidade, mas não é só uma questão de capacidade ou competência, mas é uma questão de o ideal do coração de Deus, que é que a gente funcione em harmonia, em simbiose. A Bíblia deixa claro, através de várias passagens, que em relação às mulheres, o homem tem uma capacidade mais limitada para sobrecarga emocional. Você já viu como é que um homem fica desorientado com excesso de argumentação, murmuração, reclamação, jogos emocionais? Pois bem, se a mulher não buscar equilíbrio e principalmente aprender a domar a língua, ela pode levar um homem à ruína. Sansão é um bom exemplo. Lá no capítulo 14 de Juízes narra o casamento de Sansão. Durante a festa, ele propõe um enigma aos filisteus. Astuciosamente, esses filisteus chantageiam a noiva de Sansão e, obviamente, ameaçada ela, sua família, para salvar-se e a sua casa, ela coloca o modo contenciosa, o modo desequilibrada para funcionar. E o que ela faz? Ela vai lamentar, ela vai murmurar, chorar no ombro de Sansão o resto da semana. E ela vai desgastá-lo a tal ponto que ele declara a ela a resolução do enigma, porque não aguenta mais. Esse foi o início do fim trágico de Sansão. Tempos depois ele se envolve com Dalila, que, comprada pelas autoridades locais, ela põe a sua desequilibrada, a sua contenciosa para fustigar Sansão por um longo período. Ela argumentou, ela questionou, ela murmurou tão intensamente que lá no versículo 16 desse capítulo, eu separei aqui na versão fácil de ler, a VFL, diz o seguinte, que ela continuou perturbando Sansão todos os dias e Sansão estava já tão desesperado que queria morrer. Então, ele revelou a ela o segredo da sua força. E em declínio total, Sansão foi daí para o dia da sua morte, onde ele foi esmagado pelas marquises de um palácio filisteu, porém não antes dele ser humilhado, maltratado, ferido e foi cegado também, né? Então eu pergunto para você, uma mulher desequilibrada pode ou não arruinar um homem? E se ela arruina um homem, ela está cooperando ou está obstando o propósito divino? A mulher tem a força para erguer e sustentar um homem, mas ela também tem o poder de arruiná-lo. Então, amadas irmãs, não menosprezemos o valor do princípio que está sendo compartilhado. Se esse fato ainda não nos impactou, nós precisamos nos humilhar. Sejamos humildes em pedir ao Senhor que nos arrebate da superficialidade, porque o assunto é da mais alta seriedade. Na grande maioria das admoestações familiares, conjugais, Deus sempre conversa com a mulher primeiro, em todas elas que estão retratadas na Bíblia. Em Gênesis 3, do 9 ao 20, Deus pergunta a Adão, onde estás? E era uma prestação de contas pessoal do papel dele, mas no momento de exortar, é a Eva que ele se dirige primeiro. Nas cartas de Paulo, quando ele instrui sobre o viver familiar saudável, ele se dirige também primeiro à mulher e depois ao homem. E Pedro faz igualmente. No que se refere ao casamento, à família, que vai acabar refletindo na saúde do reunir e do próprio corpo de Cristo,
o Senhor dá uma atenção especial à mulher, porque entre as muitas razões, a mais relevante para esse tema concerne no fato de que o equilíbrio psicoemocional da mulher é a coluna de sustentação da relação conjugal e familiar, porque diz respeito ao equilíbrio entre a força, enquanto potencial de ação, e a firmeza, enquanto constância de propósito. Uma mulher desequilibrada, ela usa a força para dominar outros e satisfazer suas próprias vontades, e ela se firma no propósito do seu próprio ventre. Mas a mulher equilibrada, ela usa a força para dominar a si mesma e se firma no propósito que é do Senhor. A contenciosa, ela leva a família, e algumas já levaram até uma nação inteira a uma situação trágica, como foi no caso de Sarai. Lá em Gênesis 16, retrata o fatídico caso em que Sarai resolve ajudar a Deus na concretização da sua promessa. E então ela acaba oferecendo um subterfúgio para o marido dela, que foi a egípcia Agar. Sarai era triste, ela era frustrada, ela era desequilibrada. Esse é o significado do nome Sarai, contenciosa, desequilibrada. E o caráter dessa mulher incitou o marido a praticar um ato que resultou em dano para a sua família e para a família da fé. Então, o que essa passagem nos ensina? Primeiro, que se de fato nós somos mulheres que buscam a glória de Deus, mulheres que se ocupam em estabelecer o reino de Deus nessa terra através das nossas vidas, então nós devemos reconhecer que nós somos suscetíveis a enganos. Por isso, o nosso primeiro desafio é aprender o domínio próprio, a fim de diminuir a agitação, a velocidade dos pensamentos e a intensidade das nossas emoções. E para isso é preciso domar a língua. E o que eu estou falando para vocês, para você, amadinha, você adolescente, você idosa, você meia idade como eu, o que eu estou dizendo não é somente bíblico, é científico. Porque quando a ciência chega no lugar alto, no topo, na descoberta científica, ela chegou onde Deus habita, onde a palavra de Deus nos elucida. Tiago 3,6 diz que a língua... vamos ler. Tiago 3,6, na versão King James, fala o seguinte: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Então, apesar de nós não termos como abordar esse tema agora, tenham em mente que a língua está pronta para promover destruição. No mesmo versículo, Tiago diz que a língua é incendiada, ou seja, ela é motivada a funcionar pelas próprias chamas do inferno. Uma mulher desequilibrada, na verdade, uma mulher equilibrada, ela vai ter cuidado com o conteúdo do seu discurso, inclusive quando ela oferece conselhos. Porque a mulher equilibrada, ela não aconselha baseada nas suas experiências ou no senso comum, porque tudo isso procede do homem natural, e a gente sabe que o homem natural está impregnado pelo velho homem, pelo veneno da serpente. A mulher equilibrada, ela aconselha com base na palavra, que é o fundamento de tudo que ela fala. Mulher, não use de jogos, de palavras, de jogos de artimanhas para convencer as pessoas da sua vontade ou do seu ponto de vista. Observe a palavra. A língua da mulher desequilibrada, ela intenta forjar meios de satisfazer os apelos do velho homem ao invés de se sujeitar a Deus. Veja só, diante da promessa que Deus fez a Abraão, Sarai, que até então estava em estado de desequilíbrio, ela aconselha o marido a forjar sua própria bênção ao invés de aguardar o cumprimento da promessa. Então Sarai queria muito aquele filho, mas ela não tinha força para domar o seu desejo, entende? A força dela estava em fazer a sua vontade, e ela também não tinha firmeza na palavra de Deus. Então ela induz o marido a um caminho alternativo para satisfazer a vontade dela e não a de Deus, ou seja, usando força para satisfazer a sua vontade e a firmeza para que ela seja concretizada. A mulher, por causa da submissão ao Senhor, ela precisa considerar ser firme nesse propósito e usar a força para fazer a vontade do Senhor, dominando a si. Muitas vezes, lembrando aqui do exemplo de Sarai,
Mesmo ainda não sendo mulheres de equilíbrio, o Senhor nos trata com tanta gentileza. Muitas vezes nós vamos anuir a conselhos e decisões arbitrárias ou insensatas do marido, e ele talvez até da nossa. Justo no nosso caso, nós vamos fazer isso porque somos sábias, somos equilibradas, tementes a Deus. Nós entendemos que na obediência a Deus nós temos autoridade sobre as hostes celestiais. E nesse caso, por ter cada uma de nós nos submetido ao nosso marido, que é Deus, Ele mesmo converterá toda a morte em vida e vai nos fazer prosperar em todos os nossos caminhos, mesmo quando a decisão do nosso marido humano é desqualificada. Lembra do exemplo de Sarai? Quando por 2 vezes Abraão mentiu que ela era sua irmã. Ele poderia ter colocado Sarai numa situação humilhante. Olha, Sarai poderia ter sido violentada, Sarai poderia ter sido humilhada, entre outras fatalidades. Mas o Senhor aguardou e a abençoou também com recursos financeiros nessas ocasiões. Em Gênesis, o capítulo 12, no versículo 16, diz claramente que foi por causa de Sarai que Abraão foi bem tratado e possuiu muitos animais. Deus não recompensou a mentira de Abraão. Deus não recompensou o ultraje que ele submeteu a sua esposa. Deus foi fiel a Sarai porque ela foi fiel a Deus mesmo. Veja que coisa mais linda. O Senhor e a sua palavra muitas vezes são alvo da retaliação das feministas que desacreditam no seu zelo de amor, porque existe uma pouca percepção dessas mulheres acerca desse cuidado de amor do Senhor, e a responsabilidade é nossa. Somos nós quem nos autodeclaramos filhas de Deus, mas matamos umas às outras. Nós matamos a reputação, nós matamos a autoestima, nós matamos a vontade de reunir, a vontade de se relacionar com Deus e tudo que se chama Deus, né? Dessas mulheres, da sociedade de modo geral, por causa dos golpes que nós desferimos umas nas outras em razão da insegurança e da indignação. Nós estamos causando um dano enorme à família de Deus Pai e à imagem que as pessoas fazem dele como um pai. E isso, para mim, é uma tragédia. Mas, para finalizar, eu quero encorajá-las. É possível reverter todo esse quadro. É possível que uma mulher desequilibrada seja restaurada e se torne útil a Deus e à família dele. Lá em Gênesis 17:15, eu vou ler aqui em outra tradução, Almeida, Revista Atualizada. A passagem onde o Senhor muda o nome de Sarai. Disse também Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. A desequilibrada, a contenciosa, foi alcançada pela vida restauradora e se tornou princesa. Esse é o significado do nome Sara. Viu de onde a Disney tirou a história da Cinderela? Entretanto, é Sara. Sara é o autêntico modelo de princesa. Ela ficou conhecida como heroína da fé, porque ela validou o poder que Deus tem para curar, para transformar uma mulher desequilibrada em uma mulher graciosa, firme e instruída, que são os significados do seu novo nome. Quando Sara se tornou uma princesa, então, a partir do capítulo 21 de Gênesis, nós lemos que ela faz um novo aconselhamento a Abraão, mas agora esse conselho beneficiou a sua família e promoveu o reino de Deus, porque esse é o papel de uma princesa. A princesa promove o reino que ela representa. A mulher equilibrada promove o reino de Deus. A mulher equilibrada promove a justiça de Deus. E a justiça de Deus é a palavra dele praticada, vivida. E por isso ela é capaz de edificar sua família e a família de Deus, porque ela pratica a palavra. Minha amada, você sabe o que significa praticar a palavra de Deus?
promover a justiça dele? Hoje, as maiores descobertas da medicina no desenvolvimento de vacinas, fármacos, os polivitamínicos, tudo isso resulta de experimentação científica realizada com cobaias, realizada com voluntários de pesquisas. Então, isso quer dizer que se não houvesse aquele voluntário para se submeter à testagem dos fármacos, por exemplo, os remédios que hoje são utilizados na cura de muitas das moléstias que nós conhecemos não seriam viabilizados. O que eu quero dizer com isso é que o fato de eu hoje, ao sentir uma dor de cabeça, poder seguramente tomar um Dorflex e ter convicção de que a dor vai passar, só é possível porque alguém se submeteu a testes para que a eficácia dessa medicação fosse comprovada. Mas quando diz respeito a Deus e a sua palavra, quando diz respeito ao cristianismo, quando diz respeito especificamente, falando às mulheres, falta comprovação da eficácia do poder da palavra de Deus para curar, para transformar, para renovar. Mas não é porque a palavra de Deus não seja capaz de fazer isso, já que as palavras que ele nos tem dito são espírito e são vida, como nós lemos em João 6,63. A questão não é o poder da palavra em si, mas é a falta de voluntárias que se submetam às testagens que comprovarão a eficácia desse poder divino. Ou, em outras palavras, existe uma carência no meio cristão de pessoas que apliquem, que vivenciem a palavra de Deus, que sejam testemunhas, tal qual a cobaia que na sua submissão ela valida a eficácia de tantos medicamentos. Faltam pessoas dispostas a perseverar firmes na fé e na prática dessa palavra, que sim, amadas, tem poder para curar a alma dos males que adoecem. Oh, Senhor Jesus! Mas a princesa, a mulher equilibrada, ela sim promove o reino e a justiça de Deus com seu testemunho. Ela, com uma vida transformada, que é a mais eficaz publicidade de alta excelência da operação do poder de Deus. Ela, essa princesa, essa mulher equilibrada, ela valida o poder de Deus em sua vida, porque a mulher equilibrada foi forjada pelo poder da palavra de Deus, e isso obviamente envolve cruz. Eu gosto muito de um cântico que eu aprendi quando eu era jovenzinha. Ele diz assim: quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer a tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Amada, se esse nível de equilíbrio não existe em nossas vidas, nas nossas relações, vamos nos humilhar debaixo da poderosa mão do Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como diz Romanos 4,17. Que nós sejamos uma entre as muitas filhas de Deus que com intrepidez decidiram consagrar as suas vidas para fazer valer o poder da palavra dele de forma objetiva na vida delas. Que o Senhor seja com o nosso espírito.